Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a nuestra clase de español. Estamos en la clase 9. Sean bienvenidos todos. Muito bom. Entonces, vamos a empezar. ¿Cómo están? ¿Cómo fue tu semana? Entonces, vamos. El versículo de hoy es: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. 1 Juan 4:8. Então, esse versículo eu vou ler em português. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, espero que vocês reflitam sobre esse versículo e prestem bastante atenção na aula de hoje. Mas, antes de a gente começar, eu aconselho você a pegar alguma coisa para você anotar, porque hoje vai ter conteúdo e vocabulário. Então, vamos ter que anotar algumas palavras, algumas regras de gramática para você não se esquecer, ok? Eu também convido você a usar fone de ouvido se você puder, porque é mais fácil para entender e prestar mais atenção e ir para um ambiente silencioso. Então vamos. Eu trouxe algumas frases hoje que tem a ver com o tema. O tema da nossa aula é muy e mucho. Muy y mucho. Então, esses dois temas, a diferença dos dois. Então vamos ver. Eu vou ler as frases. El edificio es muy alto. El niño ganó muchos regalos. Esa casa es muy pequeña. Hace muchos años que no viajo a Francia. Ella está muy cansada. O ella está muy cansada. Tengo que hacer muitas tarefas. Então vamos ver. Vocês já se familiarizaram com as frases e anotem as palavras novas que vocês acharem e as palavras que vocês nunca viram. Eu aconselho você a anotar. Depois nós vamos ver o significado. El edificio es muy alto. O que significa essa frase? Essa frase significa: o edifício é muito alto, ou o prédio é muito alto, ok? Ele é o artigo. Edifício é edifício ou prédio. Es é o verbo ser. Muy é o que nós vamos estudar hoje, o muy e o mucho. Significa muito alto. É alto. Então vamos ver. O edifício é muito alto em português e em espanhol. El edificio es muy alto. Ok? Vamos para a próxima. El niño ganó muchos regalos. El niño ganó muchos regalos. Niño. O que significa niño? Niño significa criança, menino. Ok? Ganó é o verbo ganar no passado. Yo gané, tú ganaste, él ganó, nosotros ganamos, vosotros ganáis, ellos ganaram. Ok? Muchos é muito. Regalos, presentes. Então ficaria: o menino ganhou muitos presentes. Próxima frase. Essa casa é muito pequena. Lembrando que nessas palavras que tem o N com o tio em cima, o acento, é a letra N em espanhol. E tem o som de NH, ok? Por exemplo, ninho. Não se fala nino, é ninho por causa da letra N.
E a mesma coisa em pequena, pequeno, anos e outras palavras. Então vamos ver. Essa significa esta. Casa, casa. Esta casa. Significa é na terceira pessoa do singular. Muito. Pequena, pequena. Então, esta casa é muito pequena. Próxima frase. Hace muchos años que no viajo a Francia. Faz muitos anos que eu não viajo para a França. Então, vamos ver. Hace vem do verbo hacer, só que está no passado. E dá a ideia de faz muito tempo, faz muitos anos. Entendeu? Anos significa anos. E não se fala anos, é anos, com o A bem aberto. E que tem o mesmo significado. No significa não. Viajo vem do verbo viajar. Vem do verbo viajar. A França. Então, para a França ou a França. Faz muitos anos que eu não viajo à França. Pode ser. Ella está muito cansada ou ella está muito cansada. Ella ou ella é ela, terceira pessoa do singular. Ela está muito cansada. Ela está muito cansada. Cansada significa cansada. No espanhol, que é a mesma coisa. E na última frase, tenho que hacer muitas tarefas. Tenho que hacer muitas tarefas. O verbo vem do verbo tener. Yo tengo, tú tienes, él tiene, nosotros tenemos, vosotros tenéis, ellos tienen. Ok? E o que, como é o mesmo significado, hacer é o verbo no infinitivo. É o verbo hacer, que é fazer. Muitas vem do mesmo, é o tema da nossa aula, por isso que tem todas as frases ou muy ou mucho, que tem o mesmo significado, mas tem uma regra aí. Muitas tarefas. Tarefas é tarefas. E aqui, antes de ver o muy mucho, vamos ver algumas palavras das frases que vale a pena anotar. Eu adicionei algumas aqui que são as palavras opostas. Tarefas, cansado ou cansada, Francia, edifício, alto, bajo, pequena, grande. Então vamos ver. Tarefas significa tarefas. Cansada ou cansado significa cansado, cansada. E França é o país França. Edifício significa edifício ou prédio. Alto significa alto. Bajo, baixo, é o oposto. Alto e baixo. Alto e baixo. Pequena significa pequena. Pode ser pequena ou pequeno. Grande. Grande significa grande. Então, alto, baixo, pequeno, grande. São os dois opostos. Então, essas foram as palavras. E é bom vocês anotarem para não se esquecerem. E essas frases aqui, depois que acabar a aula, assiste até o final. Aí depois que acabar, você pega essas palavras que você aprendeu hoje e cria novas frases usando o muy e o mucho. Então vamos ver. Por que eu não posso colocar o muy em todas as frases? Por exemplo, el niño ganó muy regalos. Ou por que eu não posso colocar o mucho em todas as frases? El edificio es mucho alto. Então, tem uma regra. E essa regra, vamos ver nesse slide. Muy é mucho. Vamos colocar a câmera aqui, ó.
Quando eu vou deixar aqui, quando eu for falar do mucho, eu troco. Muy significa intensidade e qualidade. Quando formos falar do muy, nós vamos falar quando queremos transmitir intensidade, qualidade. Por exemplo, ele está muito ocupado. Aí é uma intensidade, a intensidade, ele está muito ocupado, muito. A próxima frase, la cena está muy buena. Aí é qualidade, porque ela tá muito boa, é uma qualidade do jantar, que tá muito bom. Então vamos ver. E nunca se usa no final da frase o muy. Vamos ler. Nunca se usa al final de frase. E o que significa essa primeira frase do muy? Ele está muito ocupado. Ele está muito ocupado. Essa daí é bem fácil de entender. A segunda, vocês devem entender porque já foi falado na aula passada esse assunto, na aula de comidas. La cena está muito buena. O jantar está muito bom. Ok? Então, temos duas frases, uma de intensidade e uma de qualidade. E agora, vamos falar do mucho. Mucho você usa quando você vai falar de quantidade ou depois de uma ação. Então vamos ver. Ella trabaja mucho. En mi ciudad cae mucha nieve. Vamos ver. Ella trabaja mucho é depois de uma ação. Ela trabalha muito. Trabalhar é uma ação, porque é um verbo. E também é quantidade, porque ela trabalha muito. Só que como você não pode usar o muy no final da frase, você usa o mucho no lugar, ok? E ali, en mi ciudad cae mucha nieve. Na minha cidade cai muita neve. Então vamos ver. Aí é quantidade, porque é uma quantidade muito grande de neve. En mi ciudad, na minha cidade, cae, vem do verbo cair, mucha nieve, neve, muita neve. Então, eu acho que ficou bem claro essa explicação. Por exemplo, para falar de intensidade, eu uso muy ou mucho? Eu uso o muy. E quando eu falo de qualidade, também é o muy. Quantidade, mucho. E depois de uma ação, usa o mucho também. Então ficou bem claro isso? Coloca aí no chat para mim ver. E tá, vamos continuar. Depois que você entendeu essa explicação, agora vamos analisar essas frases. El edificio es muy alto. Aí está falando de uma qualidade. O prédio é muito alto, é uma qualidade desse prédio, ok? El niño ganó muchos regalos. Aí você está falando de quantidade, então você usa muchos. Porque ele ganhou muitos presentes. Muitos presentes. É uma quantidade muito alta. Essa casa é muito pequena. Então vamos ver. É uma qualidade da casa. Pode ser uma qualidade boa ou ruim. Essa casa é muito pequena. Essa casa é muito pequena. Hace muchos años que no viajo a Francia. Aí a mesma coisa. Em quantidade. Porque faz muito tempo. É uma quantidade de anos. E ali. Ella está muito cansada. Aí é uma intensidade. Ela está muito cansada. É intensivo. Está trabalhando demais. Está fazendo muitas coisas. E ali na última frase. Tengo que hacer muchas tareas.
Ali na última frase é quantidade e depois de uma ação, porque tem o verbo ser, do verbo fazer, ok? Ficou bem claro isso? Então, revisando as palavras: tarefa, cansado, cansada, Francia, edifício, alto, bajo, pequena, grande. Agora, eu quero que vocês anotem aí algumas coisas. Peguem o muy e o mucho e façam pelo menos umas 3 frases usando os dois. E procurem usar palavras que vocês já sabem do vocabulário. Pode ser dessa aula ou das aulas anteriores, mas é melhor porque você vai revisando e assim você não esquece das palavras e vai se tornando cada vez um hábito, porque quanto mais você pratica, melhor você fica, entendeu? E adiós, hasta nuestra próxima clase, hasta luego. Dios te bendiga mucho. Tenga un fin de semana maravilloso. Nos vemos en nuestra clase. Adiós.